Então agora vamos falar dos testes não paramétricos para amostras emparelhadas. Neste caso, o teste Wilcoxon. Então, neste teste, a variável dependente é a variável que é medida numa escala pelo menos ordinal e esta variável é medida duas vezes. Temos um fator implícito que representa as duas medições ou provas. E o objetivo deste teste é comparar se as distribuições dos valores da variável dependente são diferentes nestes dois momentos ou medições. Nós também podemos definir o objetivo deste teste em função da mediana da diferença dos valores da variável dependente nas duas medições. E queremos ver se esta mediana da diferença é diferente de zero ou não. Mas caso mais típico é definir o objetivo através das distribuições. Este teste é uma alternativa ao teste T para amostras emparelhadas quando as condições de aplicação ou pressupostos deste teste não se verificam. Ou seja, a variável não ser quantitativa, ou então, quando temos amostras pequenas, a variável não tem distribuição normal. Então, as hipóteses deste teste podem ser definidas então, através das distribuições, em que a hipótese nula é que a distribuição da variável dependente é igual nos dois momentos. A hipótese alternativa é que essa distribuição seja diferente. Temos esta alternativa bilateral. Também podemos definir alternativas unilaterais. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, temos como hipótese alternativa que a distribuição da variável dependente no momento 2 está à esquerda do momento 1. Ou seja, está à esquerda quer dizer que tem valores inferiores ao momento 1. Então, se nós definirmos através da forma alternativa, a nossa hipótese nula é que a mediana da diferença entre os dois momentos é igual a zero, contra a hipótese alternativa que seja diferente de zero. A estatística de teste é calculada exatamente igual ao teste Wilcoxon por uma amostra. A única diferença é que as diferenças que nós vamos calcular vai ser as diferenças entre os valores observados nas duas medições. Depois, o procedimento é o mesmo, ou seja, ordenamos o valor absoluto das diferenças e vou somar as ordens positivas e as ordens negativas. Depois, a estatística de teste é baseada nestes valores. Regra geral, é o mínimo destes dois valores. O valor do p-value também pode ser calculado de duas formas, ou através da distribuição exata de Wilcoxon, uma opção que nós colocamos no SPSS, ou através de uma aproximação anormal, que é como aparece sempre os resultados típicos. Então vamos ver um exemplo. Queremos analisar cobertura de imunização contra o sarampo em crianças com 1 ano de idade em 2000 e 2014 em 19 países. Então, eu quero testar se existem diferenças significativas na cobertura destes 2 anos, considerando as percentagens de cobertura de imunização contra o sarampo através da vacina. Então, vamos ver os resultados deste exemplo. Então, pela normalidade, podemos observar, tanto pelo teste Kolmogorov como pelo teste Shapiro, que na primeira medição, ou seja, em 2014, a variável tem um p-value inferior a 5%, ou seja, quer dizer que rejeitamos a hipótese nula da normalidade. Ou seja, não podemos fazer o teste paramétrico. Por isso, vamos apresentar aqui os resultados do teste de Wilcoxon. Então, a estatística descritiva tem a ver com os quartis e, essencialmente, o que é importante no nosso caso tem a ver com a mediana. Depois temos a informação sobre as ordens. Então, vamos ter dois casos, as ordens negativas e as ordens positivas. As ordens negativas têm a ver com os casos em que os valores
da percentagem de crianças com vacina em 2014 é mais baixa do que a percentagem em 2000. A ordem positiva, o caso inverso. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Temos 4 casos em que em 2014 é menor do que 2000, 14 em que é maior. Depois aqui em termos da soma das ordens. Então, vamos ter uma soma das ordens de 39,5 no caso inferior ao negativo e uma soma das ordens de 131. E temos depois a ordenação média, em que aqui a ordenação média temos 9,88 no primeiro caso e no segundo 9,39. Aqui temos de ter cuidado como é que colocamos as variáveis no SPSS, como é que ele faz a diferença, que é para fazermos a interpretação correta do que é que quer dizer ordens negativas e positivas. Mas temos sempre estas notas cá em baixo que nos ajuda. Depois temos aqui os resultados do teste com a estatística teste e com o valor do p-value. Neste caso, o aproximado, o assintótico e o exato. Também podemos fazer isto através da forma moderna, em que temos aqui logo o resumo dos resultados do nosso teste, em que aqui a hipótese nula, o SPSS define pela mediana da diferença entre os valores das duas variáveis. E podemos ver que, considerando um alfa de 5%, rejeitamos a nossa hipótese nula. Depois temos aqui os resultados do teste. Temos o gráfico que representa estas diferenças positivas e negativas, e depois temos os resultados do teste com a estatística e com o valor do p-value. Então vamos escrever os resultados. Então, as nossas variáveis são as percentagens de cobertura de imunização contra o sarampo medida em 2014 e 2000, que é uma variável quantitativa. O fator implícito são os 2 anos. E temos como objetivo verificar se as distribuições da cobertura de imunização contra o sarampo em 2014 e 2000 são iguais. Então, de acordo com este objetivo e com a nossa variável, nós em primeiro lugar, porque a minha variável é uma variável quantitativa, temos de testar a normalidade. Mas como num dos anos, em 2014, a variável não tem distribuição normal, então não poderemos fazer o teste paramétrico. Já agora, a diferença dos valores das duas variáveis também não tem distribuição normal. Por isso é que temos de fazer o teste Wilcoxon e não o teste paramétrico. Mas a nossa primeira opção poderia ser o teste T. Relativamente ao teste Wilcoxon, não temos pressupostos. Então as hipóteses do teste vão ser: hipótese nula, a distribuição da cobertura de imunização contra o sarampo em 2014 e 2000 são iguais. Hipótese alternativa, essas distribuições nos 2 anos são diferentes. Também podemos definir em termos da mediana da diferença, mas faz mais sentido e é mais intuitivo utilizar a primeira opção. Então vamos ver os resultados. Então temos uma estatística de T que tem a ver com a soma das ordens de 131,5, um valor do Z, que é a estatística da aproximação à normal de 2,005 e temos um valor do p-value de 0,044, com uma dimensão da amostra de 19. Como o p-value é inferior ao alfa de 5%, rejeitamos a hipótese nula. Logo, existem evidências estatísticas que as distribuições da cobertura de imunização contra o sarampo em 2014 e 2000 são diferentes. Só um pormenor: se utilizarmos os outputs da forma tradicional, o valor do Z é menos 2,005, porque vai utilizar o mínimo da soma das ordens. Enquanto no outro caso, pela forma moderna, utiliza as somas, as ordens positivas. Analisando os resultados, então podemos ver pela estatística descritiva que a cobertura de imunização contra sarampo em 2014 tem valores superiores à cobertura de 2000, porque a mediana em 2014 é 89,5 e em 2000 é 85. Considerando a soma das ordens, então, quando a cobertura de 2014 é superior a 2000, temos um valor de 131,5 e uma ordem média de 9,39.
Quando é inferior, temos uma soma das ordens de 39,5 e uma ordenação média de 9,88. Aqui temos uma incoerência em termos dos valores, que é a ordenação média é ligeiramente superior quando esta diferença entre 2014 e 2000 é inferior, ou seja, quando os valores de 2014 são menores do que 2000. Então nós deveríamos dizer que íamos ter uma cobertura superior em 2000 do que em 2014. Mas, olhando para os resultados da mediana e para as somas das ordens, é tão diferente que não temos dúvida, temos muito mais casos em 2014, por isso a nossa conclusão é que a cobertura de imunização contra o sarampo em 2014 é superior à cobertura em 2000. Fazendo pela forma tradicional, vamos utilizar o comando Analyze No Parametric Test Legacy e Two Related Samples, duas amostras relacionadas ou emparelhadas, e devemos escolher para as nossas variáveis, temos aqui as duas variáveis, devemos colocar primeiro a variável 2000 e em segundo lugar a variável 2014, porque o SPSS faz sempre a diferença variável 2 menos a primeira variável, para sabermos como é que vamos interpretar as diferenças positivas e negativas. Quando queremos fazer o p-value exato, temos de clicar no botão exato e escolher a opção na janela a seguir. Mas se a dimensão da amostra for muito grande, o SPSS não calcula este valor. E nas opções podemos definir a estatística descritiva. Os quartis não faz sentido calcular a média e o desvio padrão. Da forma mais recente pela nova geração, não vamos ao Legacy. Logo no Analyze No Parametric Test escolhemos a opção Related Samples. Nos campos vamos definir as duas variáveis, 2000 e 2014. E nos settings, nas definições, vamos escolher o nosso teste. Então, vamos aqui das opções que nós temos aqui neste campo, comparar a diferença das medianas e escolhemos o teste Wilcoxon.